Você já precisou de uma ferramenta e quando foi procurar, percebeu que ela não estava lá? Ah, que coisa ruim. Ou então, já precisou de uma ferramenta, um aparelho, quando foi usar, ou a ferramenta estava cega, ou então aquele dispositivo estava com a bateria descarregada? É uma reflexão talvez um tanto incomum, mas eu gostaria que nós pensássemos em algo, levássemos isso em consideração. Nós somos como que ferramentas nas mãos de Deus. E às vezes Deus precisa de um homem, precisa de alguém para fazer algo. E o problema é que muitas das vezes nós estamos como uma ferramenta cega, sem corte, não é? Ou estamos com a bateria descarregada, nós não estivemos na presença de Deus tempo suficiente para que estivéssemos prontos para ser usados. Sempre que Deus precisa de alguém e aquela pessoa não está como deveria estar, a obra de Deus é prejudicada. O profeta chega a dizer que quando um crente sai da sua posição, ele interrompe todo o plano de Deus. Às vezes, sair da sua posição não é necessariamente que você está no mundo em pecado, mas o fato de você estar como uma ferramenta cega que não produz o corte que deveria, ou como um dispositivo com a bateria descarregada, Deus pode precisar de você para dar um testemunho, para falar dele para alguém, ou em um momento de prova e teste, quando a sua luz deveria brilhar ali diante dos homens, às vezes sua bateria está descarregada, sua luz não brilha, você não dá o testemunho de que Deus precisaria naquele momento. Já parou para pensar nisso? Quando Jesus Cristo foi convidado, e ele atendendo ao convite foi à casa de Simão, Simão não deu água. Ali não tinha nenhum empregado para lavar os pés de Jesus quando ele chegou. Não havia água para ele lavar o rosto, e ali não havia ninguém para dar o perfume, passar um perfume para ele receber o ósculo. Não. Jesus então ficou ali num canto desprezado, empoeirado, suado, não é? E ninguém fez caso dele. Mas uma mulher, uma prostituta, uma mulher de má fama, viu aquilo e percebeu que aquilo estava errado. Ela foi, pegou um perfume, comprou um perfume ali, que ela muito provavelmente ganhou com dinheiro, não é? De forma, vendendo o seu corpo. Mas ela foi e fez uma obra para Jesus. Jesus precisou dela ali naquele momento e ela foi e fez. Ela entrou em um canal ali. Ela entrou em um canal. Embora quem estivesse ali fossem sacerdotes, homens religiosos, mas eram todos ferramentas cegas. Eram todos ferramentas cegas. Eram lâmpadas que não tinham luz para dar. Eram nuvens sem água. E Deus, então, usou uma ferramenta que ele tinha. Mas quando ele precisou daquela ferramenta, ela estava ali. Era uma prostituta, sim, na verdade era.
mas ela era a ferramenta que Deus queria usar naquele momento. Então, ela entrou em um canal de inspiração de Deus, ela caiu dentro de um canal de inspiração de Deus. Então, Deus abriu as comportas, né, da sua glândula lacrimal, e ela verteu água ali através de seus olhos, derramou água o suficiente para lavar os pés de Jesus. E Deus transformou seus cabelos em toalha. Então, o que aquelas ferramentas cegas, aquelas lâmpadas sem luz não fizeram ali, na casa de Simão, aquela mulher fez. Então, isto pode nos levar a pensar. Talvez você se menospreze, que você não é bom como A, B, C, D, mas Deus não usa os bons. Se Deus usasse os bons, eles teriam do que se jactanciar. Eles confiariam em suas capacidades próprias. Mas Deus usa as pessoas que não são boas e sabem que não são boas, que são humildes, têm o bom senso para reconhecer: não, aquilo ali não fui eu, foi Deus. Nós podemos sempre ver nos vídeos, nos áudios do profeta desta era, quando ele estava ali discernindo os pensamentos e intenções do coração das pessoas, ele dizia: você crê que isto é o Senhor? Você crê que é o Senhor Jesus Cristo que está fazendo isto? Não eu. Não é? Então ele era honesto, ele era sincero para dizer e mostrar que aquilo não vinha dele. Ele simplesmente entrava naquele canal de inspiração que se abria diante dele e ele fazia a obra para Deus, como aquela mulher. Então, isto então pode vir a pergunta: então, como que eu posso fazer para entrar neste canal de inspiração, para que eu possa fazer algo para Deus? Bem, se nós observarmos, sempre as pessoas que fizeram algo para Deus, quando este canal se abriu para ela, o que aconteceu um pouco antes foi que elas entraram em contato com a palavra. Quando Jesus apareceu para aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, Jesus apareceu para eles quando eles estavam em contato com a palavra, falando sobre Jesus. Sempre é assim. Então, eu estava hoje estudando, ouvi, mas agora vejo de manhã no culto doméstico. Estou aqui em Brasília, por isso que está tudo diferente aqui, não é? Perdoa a iluminação, está imprópria e tudo, mas tudo bem. Estamos em uma viagem de emergência. Mas, então, quando o profeta estava falando de um canal que se abriu para ele quando ele estava caçando ali esquilos e não havia achado nada, então a inspiração veio para ele e ele falou a palavra, os esquilos apareceram. A irmã Hatmuser estava ouvindo isto na casa dela, uma viúva pobre, e ela disse: irmão Brana, eu creio que isto é a pura verdade. Veja, ela ouvir a manifestação do sobrenatural, aquilo lhe colocou em um estado de fé tremenda. E ela expressou, ela disse: eu creio que isto é a pura verdade. Se por um lado, ouvir a palavra nos põe em um estado de crença, de fé, também quando Deus nos ouve, dependendo daquilo que nós falamos, o que você fala a respeito de Deus, põe também as bênçãos ou a maldição a seu favor. Quando aquela mulher disse: eu creio que isto é a pura verdade, abriu-se um canal de bênção para aquela mulher, e o profeta disse: irmã Hati, Deus se agradou do que você falou,
E ele mandou eu te dizer que seja o que for que você pedir, você receberá agora. Peça $1 milhão e veja se não cairá no seu colo. Peça qualquer coisa, e se não acontecer agora, então eu sou um falso profeta. E ela falou, mas eu não sei o que pedir. Ele disse, olha, você é pobre, peça dinheiro, sua irmã é doente, peça a cura dela. E ela pensou, e ela disse, o que eu mais quero é a salvação dos meus 2 filhos. O profeta disse, eu os dou para você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles meninos estavam rindo, eles não criam naquilo. Mas a sua mãe, por falar aquilo, eu creio que isto é a pura verdade, ela abriu aquele canal de bênção de Deus a seu favor. E quando o profeta disse, eu os dou a você no nome do Senhor Jesus, aqueles 2 meninos caíram no colo dela chorando. Eram adolescentes, rebeldes, foram cheios do Espírito Santo imediatamente. Por quê? Tudo começou porque ela fez da casa dela uma extensão da igreja. Ela recebeu o profeta ali na sua casa. Do mesmo modo que aquela mulher recebeu o profeta Eliseu ali e mandou o marido construir um quartinho para Eliseu. Eliseu mandou dizer, olha, fala para ela se ela precisa de alguma coisa. Ela disse que não precisava de nada. Mas Geazi disse, só que ela tem um problema, ela é estéril. O profeta Eliseu disse, diz para ela que ela vai receber um filho. Então, esteja pronto no seu posto do dever. Esteja com suas baterias carregadas. Seja uma ferramenta afiada. E Deus te usará. Talvez você vai estar ali no esmeril de Deus a vida toda. E vai ser usado apenas uma vez. Talvez você vai ficar na tomada do Espírito Santo, carregando a sua bateria a vida toda, e a sua lâmpada vai dar o brilho apenas uma vez. Aquela mulher foi usada, que a Bíblia registra, ela foi usada por Deus somente uma vez. Mas esta é que é a questão. Não importa se Deus vai te usar 1000 vezes, 1 milhão ou apenas uma vez. Esteja afiado. Esteja com a sua bateria carregada, para que, no momento em que Deus precisar de você, você esteja ali, pronto para Ele te usar. Deus te abençoe. Estava o vaso nas mãos do oleiro, aparentemente estava perfeito, aos olhos humanos estava tudo bem. Mas o oleiro, que de vaso entende muito bem, encontrou defeito no vaso que fez, quebrou e amassou o barro outra vez. O oleiro amassou o barro e modelou de novo, e de um vaso feio após o renovo, tornou-se tão belo como nunca antes. De um vaso cheio de defeito e sem aparência, tornou-se bonito e com diligência, o oleiro fez um vaso especial. O oleiro que estou falando é Cristo Salvador. Eu estava perdido, Ele com muito amor me tirou das trevas e trouxe pra luz.
Eu era um homem perdido, prestes a morrer, mas ele me amou e me fez saber que pra ele eu tinha muito valor. O oleiro amassou o barro e modelou de novo, e de um vaso feio após o renovo tornou-se tão belo como nunca antes. De um vaso cheio de defeito e sem aparência tornou-se bonito e com diligência. O oleiro fez um vaso especial. O oleiro amassou o barro e modelou de novo, e de um vaso feio após o renovo tornou-se tão belo como nunca antes. De um vaso cheio de defeito e sem aparência tornou-se bonito e com diligência. O oleiro fez um vaso especial.